Bom, boa noite, Diego. Boa noite, Chico. Primeiro, dizer que essas situações são todas muito tristes, lamentável, né? Não há como não se solidarizar com as famílias, envolvidas nesses casos. E acho que a gente precisa separar um pouco, né, as conversas, assim, né? É muito comum que quando acontecem casos como esses, a gente tenha um efeito cascata, né? Então, por isso, inclusive, a discussão toda do papel da imprensa, do tipo de visibilidade que se dá, que é importante não nomear o autor, não mostrar imagens do caso, né? E aí a gente começa a ver pipocando alguns casos, teve esse agora de Goiás que você mencionou, mas acho que é muito importante não criar pânico, né? Isso não é algo generalizado em todas as escolas do país. A gente contabiliza aí, o Unicamp fez um levantamento de 23 casos nos últimos anos, e esse agora, enfim, tem esses últimos casos que dão uma inflada nesse número. Mas é isso, não está acontecendo em cada esquina, né? O fato disso ter sido tornado público e eventualmente ter incentivado alguns outros casos faz também com que as autoridades, esperamos, né, fiquem mais atentas e ao invés de prometer projetos de lei para obrigar a presença de policiais armados nas escolas, que a gente seja capaz de ter as nossas polícias agindo com inteligência, com investigação, em conexão com as escolas para saber dos casos graves, aqueles que estão sendo planejados, aqueles que podem ser evitados, né? A gente tem um outro conjunto de casos que foram evitados, né? Então, o que eu estou dizendo isso, claro, é muito difícil. Eu também sou mãe, eu também tenho crianças na escola, e é preciso respirar fundo e saber que isso não está absolutamente disseminado por todas as escolas brasileiras, né? E aí, quando chegar uma mensagem no celular, respirar fundo e checar. Buscar automaticamente na imprensa, em outros sites confiáveis, para ver se o caso é real. Se há uma denúncia específica da escola do seu filho, ligar e fazer contato com a direção da escola e não espalhar isso nos grupos dos pais, porque isso gera um pânico desnecessário, né? Então, acho que são algumas medidas para que a gente, enfim, possa respirar e também não alimente essa espiral de fake news que também, infelizmente, acompanha esse fenômeno trágico, que eventualmente pode ter um caso ou outro sendo incentivado, mas isso não é uma tendência, e agora o Brasil tem suas escolas sob ataque. É o caso grave, precisamos olhar, mas também é preciso respirar e tomar essas medidas que eu mencionei. Carolina, boa noite. A imprensa brasileira, diante dos últimos casos aí de ataques a creches e escolas, mudou um pouco a sua abordagem. Como é que você avalia essas mudanças? Se já são suficientes? Se a imprensa agora está tratando o tema como deveria ou se precisa mudar ainda mais? Acho que a gente ficou, enfim, satisfeito com essas mudanças, né? São mudanças importantes, né? De se negar, enfim, de ter como protocolo não publicizar o nome, não dar, enfim, não publicizar as imagens, porque essas são os grandes troféus que muitos desses criminosos, desses autores desses casos usam, né? Então, acho que nos parece uma medida, pelo menos por agora, suficiente, né? Acho que claro, agora a gente precisa implementar isso, garantir de fato que os veículos cumpram com esses protocolos. É difícil ter um monitoramento, ainda mais quando acontece em casos pequenos, em cidades pequenas, e você tem veículos pequenos, né? Então, a gente teve aí um posicionamento de veículos maiores, mas é preciso, que isso seja de fato implementado e monitorado, e dois, que a gente consiga alcançar um número maior de veículos. Então, acho que nesse sentido, da gente disseminar isso, inclusive para veículos pequenos, a gente ainda precisa avançar. Mas é preciso saudar e celebrar, sim, o posicionamento feito até agora, com esses cuidados, monitoramento e garantir que isso se espalhe de fato, sobretudo para aqueles veículos menores, que a gente não tem tanto alcance e não tem tanta condição de acompanhar. Carolina, infelizmente nosso tempo está acabando, mas não posso deixar de te perguntar sobre as redes sociais, o posicionamento do Twitter, né, que coloca ali em seus termos de uso que esse discurso de ódio, fotos de terroristas, esse conteúdo terrível, né, que está sendo replicado aí, não pode ser excluído, segundo a plataforma. Eu acho que isso coloca em xeque uma aposta que tínhamos feito, né, de que é possível confiar na possibilidade de autorregulamentação das plataformas, né? A gente tem visto que isso não é suficiente, não é algo, né, a autorregulamentação se baseia em critérios que são subjetivos, que variam de acordo, por exemplo, com o líder de determinada empresa, de determinada plataforma, como é o caso do Elon Musk e do Twitter. É bastante grave esse posicionamento. A gente sabe que essa é uma discussão delicada, a gente não quer ter uma questão grande aí de censura e de liberdade de opinião e outros pontos, mas não dá mais para aceitar que está dada a autorregulamentação e que ela vai ser suficiente. Acho que esse caso de hoje é muito emblemático e ele mostra
que a gente vai precisar fazer um debate sério no país em relação à possibilidade de se regular as diferentes plataformas.